Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar aqui com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. A nossa tão amada editora Betel preparou para que nesse segundo trimestre do ano de 2024 falássemos sobre ordenanças bíblicas. E hoje chegamos aqui na lição de número 10, onde vamos falar sobre ordenança para buscar a paz. Somos cristãos, buscamos a paz sempre, e fazer o bem. Somos cristãos e estamos sempre aí prontos, preparados para fazer o bem, para ajudar, para somar, para contribuir. Textual diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação é algo nosso, do cristão que nasceu de novo, que foi regenerado. E só tendo nascido de novo poderemos ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus e ver o Senhor. Então, viver em santificação e seguir a paz e buscar a paz e ser um promotor de paz é algo nosso, algo de um cristão, uma característica do cristão verdadeiro. Verdade aplicada: o autêntico discípulo de Cristo, o discípulo genuíno, o cristão verdadeiro, também deve ser conhecido por ser um promotor da paz e está sempre procurando fazer o bem. O objetivo da lição são três. O primeiro é apresentar o significado da palavra paz, mostrar que para promover a paz é preciso ter paz, ressaltar que fazer o bem é uma ordenança bíblica. Texto de referência está aqui em Romanos, capítulo 12, do versículo 18 ao versículo 21. Nos diz assim o texto sagrado: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Observe que é o nosso inimigo. Tendo fome, é doutrina para nós. Devemos ajudá-lo, dar de comer, fazer o bem. Se tiver sede, o que nós cristãos devemos fazer? Dar-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não há como mensurar, irmãos, o que acontecerá conosco quando nós agirmos assim. Não há como analisar, pesar em balança a grandeza de agir dessa forma que o nosso Deus deseja que cada um de nós cristãos nos posicionemos e possamos agir dessa maneira. O inimigo tem fome, aquele que nos odeia, aquele que nos persegue, damos de comer. Aquele que nos odeia tem sede, supre ele, dá de beber. Está passando por alguma necessidade, dá-lhe de vestir, ajuda, dê remédio a ele, a despeito de nos odiar, nos perseguir e querer o nosso mal. É doutrina para nós cristãos que jamais será removido, irmãos. Não é costume que muda. Cada país tem o seu costume, o tempo faz com que os costumes vão mudando, alguns passam. Não, 1000 vezes não, é doutrina, ensinamento para nós aqui no nosso país, no Brasil, e ensinamento aonde quer que esteja um cristão, a igreja, um salvo que crê em Cristo de todo o coração e foi alcançado pela graça de Deus mediante a fé. Não vai mudar nunca. Doutrina para a igreja do primeiro século e doutrina para nós hoje, no século 21, e doutrina enquanto a igreja estiver aqui em peregrinação, em terra estranha, porque nós aqui estamos
em uma viagem, uma jornada, a nossa pátria é a eternidade, cujo arquiteto e construtor é o nosso Deus. Não te deixe vencer do mal. Não podemos retalhar, pagar o mal com o mal, mas o mal que alguém nos faça, nós cristãos precisamos pagar fazendo o bem. É a vontade do nosso Deus, irmãos. Agindo dessa forma, estamos sendo governados pelo nosso manual. A Bíblia Sagrada, o rolo sagrado, as sagradas letras, é o nosso manual. É a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática. E nós somos governados pelo rolo sagrado, pela palavra do nosso amado, bendito e bondoso Deus, o Deus de toda a graça. Não te deixe vencer do mal, mas, ao contrário, de se deixar vencer do mal e pagar na mesma moeda. Vença o mal fazendo o quê? Com o bem, fazendo o bem. É doutrina do nosso Deus para nós, doutrina para os cidadãos do reino. E nós devemos buscar poder na terceira pessoa da Santíssima Trindade, do Espírito de Deus, para viver a verdade do Evangelho. A presente lição, essa lição tem por escopo, por alvo, objetivo, enfatizar os princípios bíblicos que devem nortear o discípulo de Cristo na sua ação de obediência, em ser um agente promotor. Nós promovemos a paz e de perseverar em fazer o bem. A despeito do que aconteça, nós devemos sempre fazer o bem. Não podemos usar como álibi, irmãos, alguns espertos, alguns malandros, 7-1, e não fazer o bem. Existe, é verdade, mas existe pessoas que realmente estão precisando, estão necessitadas, e a nossa postura deve ser de ajudar sempre. O significado da paz. A palavra paz é representada no Antigo Testamento, no registro veterotestamentário, no hebraico, principalmente pela raiz substantiva shalom. E no Novo Testamento, no registro neotestamentário, no grego, pela raiz do substantivo irene. A ideia geral é de bem-estar, como, por exemplo, no registro veterotestamentário do Antigo Testamento, de Isaías 48, versículo 18. Essa palavra vai englobar, a palavra paz, várias nuances. É uma palavra rica, dependendo do contexto, então ela vai tomando o seu significado e o seu desdobramento, né? No significado da palavra, dando a dimensão da tradução mais geral e aceitável, como paz. Essa palavra ocorre também na saudação e no cumprimento geral, por exemplo, como em Lucas capítulo 10, versículo 5 e versículo 6. Temos aqui também João capítulo 14, versículo 27. Paz com todos os homens. Sabemos que nem sempre a paz parte somente de um lado, mas Paulo recomenda que, se for possível, procuremos ter paz com todos os homens. Irmãos, algumas vezes vão nos odiar, algumas vezes vão querer o nosso mal, vão nos invejar, vão ter ciúme de nós. Nós não podemos, irmãos, fazer inimigos, mas mesmo não fazendo inimigos, haverá pessoas que vão nos odiar. Teremos inimigos. Jesus, irmãos, o cabeça da igreja, salvador do corpo, que é a sua própria igreja, o Emanuel, Deus conosco, o nosso Salvador, resgatador, o nosso remidor, ele só fez o bem, irmãos. E ele tinha inimigos, pessoas queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo. Então, se a videira verdadeira foi apedrejada, se a videira verdadeira, claro que apedrejamento no sentido que eu estou dizendo de caluniado, difamado, tiveram ele como um embusteiro, sendo ele o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, como, irmãos?
vão agir com você, minha irmã, meu irmão, e comigo. Nós que somos ramos dessa mesma videira verdadeira que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também vão nos difamar, também vão nos caluniar, também vão nos odiar. Nós não podemos ser o que dizem que nós somos. Nós precisamos nos manter como sal e luz nessa terra que cheira mal, nessa terra, nesse sistema corrompido, influenciado pelo príncipe da potestade do ar, o diabo. Aqui nós precisamos, irmãos, ser promotores da paz e fazer o bem, sempre fazendo para que o nosso Deus nos veja, ser visto por Ele, pelo nosso Deus. E o nosso Deus, irmãos, é aquele que nos conhece por dentro. Nós vemos somente o que estamos diante dos nossos olhos, mas o nosso Deus nos vê por dentro e nós devemos agir, esperando receber galardão, recompensa das mãos dele, do nosso próprio Deus. As melhores coisas para viver em paz com todos são não falar mal de ninguém, não enfrentar ninguém, não entrar na vida de ninguém, comprar e pagar, tratar e cumprir, pensar antes de falar, saber que toda ação gera uma reação. Há uma expressão popular que diz: quando um não quer, dois não briga. Irmãos, quando alguém vier com ofensa contra nós, devemos ter uma palavra branda, porque a palavra branda, irmãos, é algo característico de nós cristãos. E a palavra branda, ela desvia o furor. Por mais que alguém esteja enfurecido conosco, nós devemos ter uma das características do fruto do Espírito que está crescendo dentro de nós, o fruto do Espírito está amadurecendo dentro de nós, que é o domínio próprio, e com brandura tranquilizar a situação. Claro que não vamos também dar motivo para que o cenário chegue a tal ponto, mas se por algum motivo de injustiça chegar, fiquemos tranquilos, irmãos. E a vingança, a justiça pertence ao nosso Deus. E o nosso Deus, ele sabe como agir. Você e eu não podemos nos vingar. Você e eu não podemos bater o martelo para condenar alguém, irmãos. Mas o nosso Deus pode. E eu não estou dizendo que devemos orar nessa direção de mata ele, destrói ele, acaba com ele. 1000 vezes não, irmãos. No nosso coração só há lugar para amor. Nós devemos orar para que Deus converta, para que Deus salve, para que Deus transforme, para que Deus faça dele um vaso, um instrumento nas mãos dele, do nosso amado Deus. E Deus vai fazer o que ele desejar fazer, porque ele é Senhor, irmãos. E quem vai perguntar a Deus: que fazes, Deus? Ele faz o que ele quer. Ele é Senhor acima dos céus, da terra e dos mares. Não ligue para provocações, pois muitos querem tirar a nossa paz. Não contenda com ninguém. São orientações aqui do nosso comentarista, nosso professor, para nós. Tanto quanto possível, viva em paz com todos. A paz interior é pré-requisito para a paz exterior. Jesus é o autor da paz, Jesus é o príncipe da paz. Por isso, um dos seus nomes é príncipe da paz. Muitos querem a paz exterior, a paz com as pessoas, a paz no mundo, mas não tem paz dentro de si mesmo. Então, irmãos, nós devemos estar bem relacionado, íntimo com o nosso amado Deus, desfrutar de comunhão, relacionamento com o nosso Deus e, irmãos,
ter temperança, mansidão, domínio próprio. Tendo paz com o nosso Deus, o desdobramento é ter paz com aqueles que estão ao nosso redor. A verdadeira paz vem de Deus, somente de Deus. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas para também ter bom ânimo, pois nele temos paz. A paz genuína é aquela que mesmo nos momentos mais difíceis permite-nos repousar tranquilo. Nós vemos isso, irmãos, ali no apóstolo Pedro. Pedro estava ali com a iminência da morte. Herodes Agripa I, ali em Atos capítulo 12, ele já havia mandado matar Tiago, irmão de João, um dos filhos de Zebedeu. E vendo que isso agradara os judeus, ele manda prender Pedro para matá-lo, com a intenção de matá-lo. O texto diz que Pedro estava preso no meio de 4 quaternos de soldados, 16 soldados. E, irmãos, com a possibilidade de ser morto, Pedro estava, como diz o texto, dormindo. Ele estava tranquilo, irmãos. Ele estava em paz. Irmãos, no meio das grandes tempestades, dos contratempos, porque nós cristãos não estamos isentos de dificuldade, devemos ter paz, paz com Deus. Essa paz vem do andar com Deus. Assim como Enoque, assim como Noé andou com Deus, nós devemos andar com Deus. Cristianismo fala de intimidade com Deus, vida com Deus, comunhão com Deus, e esse relacionamento, esse alinhamento, essa sintonia com Deus vai nos dar paz. A paz é representativa na vida do cristão. A paz é uma virtude do fruto do Espírito. O reino de Deus é paz. Então nós, como cidadãos do reino de Deus, devemos ter paz, nós que fomos justificados pelo próprio Deus. Quando cremos em Cristo de todo o coração, Deus Pai nos declarou justo. A justiça de Cristo nos foi imputada. Só dessa maneira podemos, uma vez tendo sido justificado por Cristo, desfrutar de paz com Deus. Nós, irmãos, que pertencemos a um reino de paz, precisamos então proclamar essa paz. Há uma forte conexão entre a busca da paz com a busca da santidade. Jesus é o príncipe da paz. A unidade do Espírito é mantida pelo vínculo da paz. Sem paz não há unidade que sobreviva. Então a paz é algo que é requerido de nós cristãos, irmãos. Nós que estamos aí nesse processo de santificação que iniciou no novo nascimento, no ato da regeneração, no momento em que fomos inseridos ao corpo de Cristo, irmãos, temos o fruto do Espírito amadurecendo e crescendo dentro de nós, o caráter de Cristo sendo formado em nós, é requerido de nós, irmãos, que vivamos em paz e sejamos aí disseminadores, difundidores da paz, proclamadores com arauto da paz, e que promovamos, cada um de nós cristãos, a paz. Os 3 pilares da paz. O primeiro, união. A união gera força, e juntar as forças e puxar para o mesmo lado é o ideal do cristão. Então, devemos entender que ninguém faz nada sozinho. É necessário estarmos unidos, irmãos, e puxarmos para o mesmo lado. A Bíblia nos dá essa orientação. Um reino dividido não subsistirá, não permanecerá. Ninguém edifica nada sem unidade. Ninguém constrói nada sem unidade, irmãos. Cada um para o lado. Então, um dos pilares da paz é a unidade. A comunhão também, ter as coisas em comum, reunir-se nos mesmos lugares e participar das mesmas coisas, sem acepção de pessoas, irmãos. Todos que cremos em Cristo de todo o coração, nós nos tornamos família de Deus.
nós nos tornamos, porque em Cristo de todo o coração, filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, irmãos. Então, não pode haver acepção de pessoas. Unidade também é o terceiro pilar. A unidade do Espírito só é mantida pelo vínculo da paz. A paz vai nos levar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura completa de Cristo. Pensar no mesmo sentido, falar a mesma coisa, tendo o mesmo amor, trabalhar espiritualmente com um objetivo em comum. Para agirmos dessa forma, é de extrema importância tomar tempo para debruçar sobre o nosso manual, o rolo sagrado, as sagradas letras, para então falarmos a mesma coisa, ter o mesmo amor, trabalhar espiritualmente com um objetivo em comum. Tudo isso, toda essa verdade, irmãos, só é possível nós tomando tempo para seguirmos as orientações e sermos norteados e governados pela palavra do nosso amado Deus. Fomos chamados para sermos promotores da paz. Devemos então cumprir o nosso papel e a nossa missão como promotores da paz. Fazer o bem é uma recomendação bíblica, uma lei que Jesus deixou bem claro, irmãos. Está registrado em Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. O salmista também expressou: confiai no Senhor e faze o bem, habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então é doutrina para nós fazermos o bem. A Bíblia nos orienta a agirmos dessa forma. Não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem e mantermos, irmãos, perseverarmos enquanto tivermos aqui em peregrinação no planeta Terra, fazendo o bem ao nosso próximo. Paulo disse aos Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A nossa recompensa vem do nosso Deus, irmãos. O nosso Deus é um Deus sério, é um Deus de palavra, e Ele, irmãos, vai nos galardoar, Ele vai nos recompensar. Então, irmãos, não desfalecemos, cada um de nós, pelo contrário, precisamos perseverar, começar bem e terminar bem, irmãos. Isso requer de nós que façamos, cada um de nós cristãos, uma autoavaliação, olhar para dentro e fazer o que fomos chamados para fazer a cada dia, ajudar aquele que precisa, entender o cuidado do nosso Deus com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, com aquele que necessita, aquele que precisa de ajuda. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, como está em Gálatas 6, capítulo 6, do versículo 9 e versículo 10. Paulo também disse aos romanos: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Em outras palavras, ele disse: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Faça o bem, sem olhar a quem. Então, o próximo, irmãos, é todo aquele que necessita, partindo daqueles que fazem parte da nossa família, da fé, nós cristãos, e também aí caminhando para aqueles outros, que estão fora dos nossos acampamentos, também ajudá-los, porque não podemos, irmãos, não é possível vivermos bem sem nos preocuparmos com aqueles que estão passando por necessidade. Para fazer o bem é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. A Bíblia ordena que façamos o bem, pois é um ensinamento
maravilhoso e serve de exemplo e influência às demais pessoas. Pessoas estão nos observando e serão influenciadas. Pessoas serão influenciadas dentro da igreja e também pessoas fora dos nossos arraiais ao nos ver agindo, irmãos, fazendo bem, né? E é uma característica nossa. O apóstolo João deixa bem claro que só quem faz o bem é nascido de Deus, ou é de Deus. É uma consequência natural, irmãos. É um desdobramento natural na vida de todo cristão. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, cremos em Cristo de todo o coração e vivemos de acordo com a nossa fé, é natural o desdobramento, irmãos, do nascido de Deus, alguém que foi regenerado, fazer o bem. É impossível não acontecer essa verdade na vida de alguém que é de Deus. Fazer o bem, além de ser uma ordenança, é um dever cristão e de todos aqueles que amam o próximo e cumpre a santa e gloriosa palavra de Deus. Nós devemos amar a Deus, toda a nossa força, todo o nosso sentimento, de toda a nossa alma, todo o nosso ser, e amar o próximo como a nós mesmos. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago diz, para não sermos omissos e negligentes aos atos de bondade para com o nosso próximo. Tudo que estiver ao nosso alcance vale a pena fazer para não incorrer no erro e pecado. Então, sabemos o que fazer, o que devemos fazer e devemos cumprir o nosso papel, irmãos, de ajudar quem precisa. Se não fizermos dessa forma estamos pecando. Em um tempo de tantas distrações e frieza espiritual, à medida que se multiplica a iniquidade, o discípulo de Cristo é chamado a manter o foco nos princípios bíblicos para cumprir a autêntica vocação de ser um agente que promove a paz e persevera em fazer o bem, no poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. Nesse contexto, irmãos, o qual vivemos no século 21, de frieza, de falta de amor, de falta de compaixão, nós precisamos buscar o poder do Espírito de Deus para então fazermos o bem, para então amarmos o nosso próximo, para então viver, transformar em realidade as doutrinas da palavra do nosso amado e bondoso Deus. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe, Deus me dando vida até lá, querendo bom Deus. A próxima pré-aula será a lição de número 11, onde iremos falar sobre ordenança para exercer a fé. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado, ó Deus, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui. Aqui estamos, ó Pai, compartilhando da Tua palavra, falando do Teu grande e imenso amor. Por favor, meu Deus, nos dê um dia abençoado na Tua presença. Continue, ó Pai, nos dando poder para viver a verdade da Tua palavra. Entregamos, ó Pai, também todos aqueles que participarão dessa pré-aula. Ó Deus amado, faça, por favor, meu Deus, milagres, coisas grandes na vida dos teus filhos, segundo a tua bendita e preciosa vontade. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos e lhe agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus.